Pois é, já que a gente está falando de economia, a regulamentação da reforma tributária, Carol, em tramitação no Congresso, tem sido alvo de intensos debates, especialmente sobre os reflexos para o agronegócio, um setor vital, não precisa nem dizer, para a economia brasileira. O advogado especialista em agronegócio, Eduardo Berbigier, me corrija, Berbigier, se eu falei errado, comenta os impactos da reforma. O Berbigier está correto, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, perfeito, Valtene, está corretíssimo, é Berbigier mesmo. Carolina, Valtene, é um prazer falar com vocês. Bom, vamos pegar pelo ponto mais recente, que é a sabatina lá do Galípolo no Banco Central. De que forma que o Banco Central afeta, por exemplo, o agro brasileiro? Por exemplo, taxa de juros. Que tipo de pergunta você acha que vai ser feita para ele nesse sentido, hein? Na verdade, o Banco Central afeta diretamente até pela política, principalmente essa questão dos juros, né, da fixação da taxa Selic. Como vocês disseram muito bem agora há pouco, as perguntas elas não seguem uma coerência muito clara, porque não há necessidade, como a Carolina falou muito bem agora, de perguntas técnicas. Então, é uma disputa política essa questão da indicação do presidente do Banco Central. Então, eles falam muito de tendências políticas do presidente, falam até de questões pessoais. Mas eu creio que, basicamente, a sabatina vai girar em torno de convicções com relação à taxa de juros, porque há uma queda de braço muito grande entre a linha do presidente Lula, que quer uma taxa de juros mais baixa, e a linha mais conservadora da economia, que acredita que a taxa de juros precisa se manter em níveis um pouco mais elevados para conter a inflação. Então, eu acredito que a sabatina vai se deter muito a esse ponto. Se o Galípolo ele acredita um pouco mais na política mais ortodoxa, digamos assim, de manter uma taxa de juros maior, ou na política mais alinhada com o governo Lula de reduzir a taxa de juros para estimular mais o consumo. Estimulando mais o consumo, o governo se torna mais popular, mas pode gerar uma inflação maior. Então, eu acredito que eles vão querer entender qual a cabeça do novo presidente do Banco Central. Era justamente essa nossa próxima pergunta para o senhor, para tentar entender o que acontece agora, né? Como que ele funciona, o que ele pretende fazer em relacionado à taxa de juros agora nesse governo, né? Qual a tendência? Você falou aí de duas tendências. Uma que é essa questão mais heterodoxa, mais, enfim, o que vem sendo feito ortodoxa, melhor dizendo, do que vem sendo feito no Banco Central. Olhando, é uma gestão responsável, até porque tem sido unânime a decisão do comitê. Todo mundo está votando junto. Mas e aí? A partir do ano que vem, qual vai ser essa tendência? Ele vai ceder essas pressões? Eu acredito que sim, porque, na verdade, se ele foi indicado, sempre existe uma costura política, né? O presidente do Banco Central deve ter independência depois de eleito, claro, né? Mas para ele estar sendo indicado ao cargo, essa indicação pelo presidente da República, óbvio que ele foi sabatinado, digamos assim, anteriormente pelo governo. Então, ele deve ser mais alinhado com a política do governo federal. Então, eu acredito, óbvio que a gente não pode dizer isso anteriormente, seria até um pouco leviano, mas eu acredito que ele se afine mais, se alinhe mais, digamos assim, com a política do governo federal, senão ele não estaria sendo indicado. Então, eu creio que ele deve entrar com uma política mais solta, digamos assim, com relação à taxa de juros. Eu acredito que, óbvio que não depende só dele, tem o comitê e tudo, mas eu acredito que, se depender dele, deve haver um afrouxamento, digamos assim, nessa questão da taxa de juros. Ele deve querer estimular a redução para melhorar o consumo, até porque o governo precisa melhorar os seus índices de popularidade, né? Então, eu acredito que ele deve, né, ir mais nessa linha. A gente fala ainda, né, falando sobre reforma tributária, mas mudando um pouco o assunto, sobre a questão da cesta básica, né, da inclusão da carne na cesta, que agora está no Senado. O senhor acha que passa ou não? Passa, até porque, na verdade, isso é um pouco de demagogia, aquela questão de colocar o bode na sala, depois retirar, né? A carne hoje ela já tem uma situação muito privilegiada de tributação para consumo. Em vários casos, em vários estados, a carne já é zero de tributação, porque PIS e COFINS, que são os tributos federais,
a carne ela já tem suspensão da incidência, então já é zero. Em alguns estados, a carne também paga zero, e em outros ela tem uma situação de 7% de tributação de ICMS. Então, a tributação da carne já era no máximo 7%. Em alguns casos, ela já é zero, em vários estados. Então, não é uma diferença tão grande a carne estar na cesta básica. O governo pintou esse quadro de como se fosse uma redução absurda a carne estar na cesta básica. Não é. Então, não é uma queda de arrecadação tão grande. Eu acredito que vai continuar, até por uma questão política. E esta bandeira que o governo está levantando de que precisa haver um aumento na alíquota do IVA. O IVA são, né, a CBS e a IBS, o IVA dual, né, esses dois tributos, para que compense esta inclusão da carne na cesta básica. Isso é uma demagogia muito grande. A carne ela já tem uma tributação muito reduzida, acredito que vai se manter na cesta básica, até porque é um item altamente necessário para a população. A proteína é básica para crianças, para idosos, para toda a população, é altamente necessário. Isso é um princípio dos tributos para consumo, a essencialidade. Quanto mais básico, mais essencial, né, desculpa a redundância, para a população, a tributação deve ser mais baixa. Então não tem cabimento a carne ficar fora da cesta básica. Acredito que a discussão está bem avançada no Congresso, deve se manter, e não tem fundamento tributário nem jurídico para a carne gerar esse aumento todo que eles querem fazer no restante da alíquota dos tributos, em virtude da carne estar na cesta básica. Acredito que, respondendo a tua pergunta, desculpe ter me alongado tanto, vai se manter na cesta básica, sim. Sobre a reforma tributária, que é a razão de você estar aqui com a gente, perguntamos um pouco de Banco Central, porque estava no início da questão, o VT que tinha vindo logo antes, mas você está aqui para falar sobre reforma tributária. E aí, além dessa questão da carne, porque sabe o que acontece? Quando terminar a eleição, o segundo turno, os senadores voltam e o tema da reforma vai. Precisa aprovar a reforma esse ano. Além dessa questão da definição de produtos da cesta básica, tem uma outra dúvida, que é um comitê gestor. Isso está causando muita polêmica, principalmente o governador de Goiás fica muito preocupado, quem é que vai gerir, como é que vai ser essa questão toda. Que outros desafios, Eduardo, você vê para o agro brasileiro, a discussão da reforma tributária que está acontecendo, finalizando agora lá no Senado? Na verdade, tem muito a ver, inclusive a questão do Banco Central, porque o governo retirou a urgência do projeto da votação no Senado. O que isso significa? A votação do Senado tinha urgência, então, se não fosse votado em 45 dias, esses 45 dias se encerraram agora no último dia 23, trancaria a pauta do Senado. Então, não poderia haver nem a sabatina do Galípolo, se não fosse votada a reforma tributária. O governo retirou essa urgência porque não havia acordo, não ia haver a votação da reforma tributária no Senado. Então, deve acontecer somente em 2025, exatamente porque não há um consenso. Existem vários temas polêmicos. A questão do comitê gestor, a questão das emendas, para vocês terem uma ideia. Existem 1.296 emendas de senadores. O que são emendas? Alterações do texto. Então, o texto veio da Câmara e os senadores fizeram 1.296 propostas de alterações. É muita coisa. Os senadores querem discutir com mais calma, com toda razão, porque foi aprovada toque de caixa na Câmara Federal. Há uma disputa política, os senadores não querem aprovar durante o mandato do Lira como presidente da Câmara Federal. Então, se encerra em fevereiro o mandato do Lira, eles querem deixar terminar e aprovar somente na próxima, a partir de março do ano que vem. Existe muita divergência. Hoje, da forma como passou na Câmara, nós teríamos uma alíquota de 26,5% do IVA. Quando falo IVA, eu falo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o tributo federal, e IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria o estadual. Esses substituem 5 tributos, né, que são ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Substituem esses 5 tributos. Então, na verdade, substituir esses 5 tributos. Então, já existe um projeto na Câmara de uma alíquota. O governo federal pediu uma alíquota de 28%, em vez de 26,5%. Quer dizer, é um absurdo. Além de nós já termos uma alíquota gigantesca,
aumentaria ainda mais, aumentaria para 28%. E o Senado diz que quer discutir esse tema. Então, são uma série de polêmicas que têm que ser discutidas com mais calma, e o Senado Federal quer fazer essa discussão com calma, além de ter a questão do comitê gestor. O comitê gestor é o órgão que vai discutir a distribuição do dinheiro, porque o dinheiro vai todo para a União Federal e vão discutir como distribuir por estados e municípios. Serão 54 pessoas indicadas pelos estados, municípios, União Federal, que distribuiriam esse dinheiro. Então, tem muita polêmica, tem muitas discussões sobre, como eu disse, sobre a alíquota. Uma das desculpas para aumentar a alíquota seria a carne ser incluída na cesta básica. Isso é uma vergonha, não tem o menor cabimento aumentar 1,5% a alíquota só por a carne estar na cesta básica. Então, está longe de um desfecho. Acredito que não vai ser votada esse ano a reforma no Senado, vai ficar para o ano que vem. Acredito que nem no início do ano vai ter um desdobramento ainda que vai se estender pelo menos para o primeiro trimestre do ano que vem, e tem muitas questões polêmicas a serem discutidas ainda. Acho que vai dar muito pano para a manga essa questão da reforma tributária ainda. Eu acho que você está falando essa cena aqui, Carol, que é quando você promulga, né? Levantar. Quem é que vai levantar? Se é o Lira, se é o próximo presidente da Câmara, porque isso causa um grande ganho político. Quem foi que aprovou a reforma tributária? E a briga política quer tirar o Lira desse... Aqui, ó, a foto, né? Aparecer na foto aqui, mais a Carol aqui. Reforma tributária, né? Nós dois. Certamente é isso, né? E para o agro, só encerrando, desculpe, só completando que eu não respondi, para o agro, a reforma está sendo muito danosa, porque o agronegócio tem hoje uma alíquota em torno de 4% nesses tributos todos que vão ser objeto da reforma tributária. Se ficar em 26,5%, vai para 10,65% a alíquota média do agro, e se for para 28%, vai para 11,2%, se não me engano. Então, o agronegócio vai sofrer um aumento muito grande de tributação com a reforma tributária. Desculpe interrompê-lo, Valteno, mas só para terminar de responder a pergunta que você tinha feito. Então, o agro, pelo que nós vimos até agora, vai ser muito afetado pela reforma. É isso, vamos acompanhar aí a sabatina do Banco Central, acompanhar aí a evolução da discussão da reforma tributária. Você já deu o seu palpite, acha que isso vai ficar só para o ano que vem. Muito obrigado pela participação aqui, uma boa terça-feira para você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, uma ótima terça para todos.